Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Esquerda Autocrítica. Sempre pedindo para ajudar a ampliar o nosso alcance. Precisamos atingir um maior número de pessoas. Hoje vamos explicar por que os golpistas de 2016 estão apoiando Lula. Quem entende política e como ela funciona sabe que fatos históricos políticos ocorrem de forma bem lenta, e podem atravessar décadas e até séculos. As coisas não mudam de uma hora para outra, e personagens sempre mantêm seus pontos de vista por longos tempos. Não é possível que algum personagem histórico mude radicalmente de ideia sem um motivo lógico. Ou seja, o que aconteceu em 2016 continua valendo até hoje, por incrível que pareça. No sentido da análise histórica e da ciência política, o golpe de 2016 ocorreu ainda há pouco. É um acontecimento saído do forno. Quase todos os personagens desse período estão vivos não só para contar história, mas para fazê-la. E é por isso que a recente reviravolta entre a queda de Dilma e a chamada onda Lula está causando muita estranheza. De repente, aqueles que fizeram ou apoiaram os protestos contra Dilma Rousseff, que aplaudiram os retrocessos de Michel Temer e que consentiram com a ascensão ao poder de Jair Bolsonaro, agora querem Lula vencendo as eleições presidenciais em primeiro turno. Uma virada de casaca da qual há poucos que realmente mudaram de maneira sincera, como Alexandre Frota, Felipe Neto, Maite Proença, Lobão e Reinaldo Azevedo. Mas estes estão mais para exceção do que para a regra. A maioria foi navegar na onda Lula por puro oportunismo. Bom observar que os que realmente mudaram, mostraram provas de suas mudanças através da postura ideológica, após uma sincera autocrítica. Mas junto a estes, há oportunistas que, na verdade, estão interessados nos favores que Lula fará, já que o próprio petista já avisou que ajudará instituições e personalidades, por meio de subsídios governamentais em grandes quantias. A classe artística, por exemplo, está quase toda com Lula, após ele garantir que o investimento daquilo que ele chama de cultura será uma de suas prioridades. Até porque manter a população distraída é de suma importância. E como esquecer o vice de Lula, o eterno tucano de alta plumagem Geraldo Alckmin? Será que ele deu sinais de que mudou? Já falamos do caso do vice de Lula, Geraldo Alckmin, um neoliberal incorrigível que nunca teve autocrítica, não fez uma prestação de contas à sociedade, nem deu um pedido de desculpas para os desalojados do bairro de Pinheirinho, em São José dos Campos, destruído sob ordens do então governador de São Paulo. Também falamos das elites empresariais, do agronegócio, do poder jurídico e midiático, que também viveram seus momentos felizes durante o verão do golpe, boa parte deles agora querendo Lula vencedor no primeiro turno. Por que será? Será que as elites do poder econômico e político começaram a conhecer o socialismo, passaram a gostar do povo pobre e cansaram de tanto ganhar dinheiro, e agora se tornaram altruístas? Será que até os Estados Unidos da América se cansaram de ser uma nação capitalista, e agora passou a acolher movimentos socialistas latino-americanos, incluindo o Brasil, só esperando a vitória de Lula para completar esse grande sonho marxista no continente americano? Não, amigos. Isso é bom demais para ser verdade. É muito recente o momento em que empresários, banqueiros e parte da sociedade estava apoiando Temer e seu projeto de destruir os direitos sociais e trabalhistas. Essas elites estavam apoiando o desmonte do Estado, a venda de valiosas reservas de pré-sal e outras riquezas naturais brasileiras, a privatização gradual de empresas públicas, o enfraquecimento dos sindicatos e a dificultação das ações trabalhistas. E tudo isso dentro de um aparato democrático, legalista e de normalidade institucional. Os partidos de esquerda lutaram para frear projetos de lei ligados a esses retrocessos do governo Temer, sem sucesso. Os empresários e banqueiros, já exorbitantemente ricos, ficaram mais ricos. Empresas enxugaram seu quadro de pessoal. Houve desemprego em massa. A Operação Lava Jato desmontou grandes projetos de infraestrutura e forçou até mesmo técnicos desempregados a vender doces nas ruas, numa humilhante situação de pobreza. Moradores de rua cresceram de forma vertiginosa. Miseráveis se enlouqueceram diante de tanto desespero. O golpe encomendado pela elite financeira destruiu o Brasil. A economia, que prometia melhorar apenas com a saída de Dilma, acusada injustamente de cometer pedaladas fiscais, só piorava. Empresas faliram. O desemprego chegou a recordes estratosféricos. A miséria aumentou. A quantidade de moradores de rua aumentou. Tudo culpa da mesma elite empresarial que agora abraça Lula. Empresários mudaram?
Os mesmos que instituíram a escravocrata reforma trabalhista? A elite gananciosa passou a se preocupar com a população brasileira? Claro que não. A reforma trabalhista causou muitos estragos. Impôs regras que colocassem o trabalhador em situação bastante precária, com a intenção de baratear os custos de mão de obra para empresários gananciosos, além de impedir o trabalhador de reivindicar os seus garantidos direitos. O mercado de trabalho se precarizava. Diferentes funções eram acumuladas nas mãos de um só profissional. Foi lançada a pejotização que dava um falso título nobre ao trabalhador, um pseudo-empreendedor com CNPJ para pessoa física, que não passava de um subempregado com patrão invisível e que trabalhava sob condições degradantes e salários precários. O trabalho intermitente dava um ganho muito pequeno para poucas horas de serviço. O período de Temer foi uma fase de degradação social, econômica e cultural bastante perversa, respaldada pelas elites que lucravam mais com a deterioração da vida dos brasileiros. É certo que muitos desses retrocessos trabalhistas foram revertidos, já que eles não resolveram a finalidade de geração de empregos, nem de melhoria da vida dos brasileiros e muito menos de garantir o crescimento econômico e o aumento de consumo. Mas na vida não se dá saltos, e o empresariado e o setor financeiro não passaram a apoiar Lula, porque as elites do poder econômico passaram a ser altruístas e ter solidariedade ao povo pobre. Lula é que cedeu. Ele tenta convencer o eleitorado de que continua sendo o mesmo sindicalista de 50 anos atrás. Mas a verdade é que Lula deixou totalmente de ser esse líder sindical, que hoje não é mais do que um holograma para atrair o eleitorado mais esquerdista. Lula, que ficou preso por 2 anos devido às acusações indevidas da Operação Lava Jato, é que teve que abrir mão de seu esquerdismo, negociando com seus opositores a saída da prisão. Com isso, Lula escolheu um representante dos empresários para ser seu vice, e Geraldo Alckmin estava disponível para a função. Se Lula começou a agradar empresários e banqueiros, não é porque o petista é um negociador habilidoso capaz de fazer os donos do dinheiro se ajoelharem a seus pés. Se agora existe esse agrado, é porque Lula abandonou as antigas reivindicações trabalhistas e passou a pensar nos problemas sociais de forma a oferecer apenas soluções paliativas, ajudando os pobres sem comprometer os lucros e os privilégios dos ricos, oferecendo um tipo de ajuda inspirado na caridade religiosa, através de projetos sociais que não tiram o povo pobre de sua situação de sobrevida, mas criam condições de fazê-lo suportar os seus problemas crônicos, para conviver de forma razoável em um sistema injusto que não será transformado. Afinal, pobres custam pouco, e a eles se reserva apenas o mínimo. Projetos como Bolsa Família e Auxílio Emergencial substituíram as antigas exigências de aumentos salariais, que já deram lugar a aumentos medíocres anuais com pouco menos de R$ 150, mantendo um patamar do salário mínimo em 1/5 do valor real avaliado pelos técnicos do DIEESE. As elites não passaram a defender qualidade de vida e dignidade ao povo pobre, mas progressos sociais relativos para evitar a revolta popular. É como se desse ração, quintal e chamegos para um cachorro deixar de latir. Lula não vai trazer mudanças radicais, e como ele falou, mais de uma vez, que em seus governos os empresários sempre ganharam muito dinheiro, isso vai continuar ocorrendo, uma vez que agora os aliados de Lula são bem menos flexíveis em suas visões neoliberais. Daí que Lula não vai cobrar impostos de quem é muito rico, e se Lula não vai privatizar estatais, também não vai reestatizar o que já foi privatizado. Se vemos instituições e pessoas apoiando Lula, do portal de notícias UOL ao jurista Joaquim Barbosa, que antes se envolveram no golpe de 2016, é porque também haverá um ganho particular com isso. Nada sai de graça. Lula vai financiar os meios de comunicação em geral, mas especialmente a mídia alternativa, daí a defesa neurótica de veículos como o Portal Brasil 247. Vai também financiar atividades artísticas, acadêmicas, coletivos culturais, institutos estatísticos, etc., além de permitir que empresários, juristas e banqueiros continuem com suas vantagens sociais intactas. O Lulão dos sindicatos morreu. Em seu lugar veio o Lulinha Paz e Amor, que irá oferecer apenas migalhas, paliativos e quinquilharias aos pobres, enquanto dará generosos subsídios para os ricos. Não foram os golpistas de 2016, que em seu conjunto, mudaram de posição. Foi Lula que mudou, eliminando aquilo que restava do antigo esquerdista para se tornar tão somente um político neoliberal, com relativa inclinação social. Um Lula que atende ao povo pobre de forma a prevenir revoltas populares,
mas sem combater de verdade as desigualdades sociais, apenas fingindo que irá combater, enquanto não interfere nos privilégios dos mais ricos. Afinal, Lula, mesmo em suas razoavelmente sucedidas gestões como presidente, nunca fez as mudanças estruturais necessárias para que o Brasil pudesse realmente se desenvolver e eliminar seus problemas de forma definitiva. Como não mudou, os problemas voltaram. E vão permanecer, pois Lula garantiu que não vai mudar. A prova disso é a elite que está do lado dele. Ela não quer essas mudanças estruturais. As mudanças prejudicam a ganância dessa elite. Ganância é o maior direito dessa elite, e deve ser respeitado. Fiquem tranquilos os que odeiam mudanças. As estruturas não serão mudadas. Ilude quem pensa que grandes mudanças virão com Lula. Quem pensa vai se decepcionar. Por hoje é só. Curtam, compartilhem, se inscrevam e ajudem o nosso canal a ter um maior alcance. Agradeço a atenção. Um abraço a todos.